Olá pessoal, vamos para a nossa próxima aula. Eu coloquei aqui já no início um esqueminha com as aulas que nós tivemos até aqui. Na aula 1 nós vimos sobre potenciação, a aula 2 as propriedades da potenciação, aula 3 a notação científica e essa nossa quarta aula sobre dízima periódica. Eu vou tentar colocar isso aqui nos próximos vídeos, porque aí se alguém tiver perdido alguma aula, sabe qual é a ordem certinha que tem que assistir lá na nossa sala de aula. Então, como eu disse, hoje a nossa aula é sobre dízima periódica. Nós vamos iniciar revendo alguns conceitos. Primeiro, o que é uma fração? A fração é uma divisão entre dois números inteiros. Nós já conhecemos frações e já trabalhamos com elas algumas vezes, né? Isso é a representação de uma fração. Numerador, denominador. É a divisão entre dois números inteiros. Então, sempre que você for trabalhar com uma fração, você vai lembrar que ela está representando uma divisão, ok? Numerador, denominador, como está nesse esqueminha aqui. O número representado pela letra B sempre será diferente de zero, ou seja, esse número aqui de baixo nunca pode ser zero, porque senão a gente não vai conseguir realizar a divisão, ok? E o que são números racionais? São todos os números que podem ser escritos em forma de fração. Nós já trabalhamos também com esse conjunto numérico. Sempre que nós tivermos frações, é bem fácil identificar, porque a fração é uma representação, como eu disse, da divisão. Então, as frações sempre vão ser consideradas números racionais. O que a gente tem que lembrar sempre? Que o número, quando está dessa forma aqui, um número inteiro, ele também é um número racional. Por quê? Porque apesar de ele estar escrito aqui nessa forma, aqui eu tenho um 8, o 2 e o 4, se eu quiser representar, por exemplo, o 2 em forma de fração, eu consigo? Consigo. Se eu tenho a fração, pensem aqui, aqui eu tenho um 10 e aqui eu tenho 5, fica 10 quintos. Essa fração vai representar o número 2, porque se eu pegar o 10 e dividir para 5, eu vou chegar no resultado 2. Então, todos os números inteiros, eu também consigo escrevê-los em forma de fração. Então, nós vamos lembrar que os números racionais são todos aqueles que podem ser escritos em forma de fração. Então, tanto ele estando como fração ou estando como número inteiro, nós temos que reconhecer eles como números racionais. E o que são números decimais? Os números decimais são os números racionais não inteiros expressos por vírgulas que possuem casas decimais. Como eu falei no exemplo anterior, quando nós temos o número inteiro, eu dei o exemplo do 2. Se eu pego 2 dividido para 5, eu chego no resultado 2. O 2 é um número inteiro, ok? Porém, se eu pego algumas frações e faço a divisão, nem sempre o resultado vai dar um número inteiro. É isso que está dizendo aqui, ó. São números racionais não inteiros. Então, aqui não é um número inteiro. Por exemplo, se tivesse dado 2, 5, 8, aí seria um número inteiro. Esses números aqui são números não inteiros. E eles são representados com vírgulas. Então, sempre que nós virmos esse tipo de número aqui, nós vamos dizer que eles são números decimais. Como é que nós contamos as casas decimais dos números? Sempre vamos contar as casas decimais aqui. São contadas a partir da vírgula. Por exemplo, aqui eu tenho 4 inteiros, 38 centésimos. Tem duas casas decimais. Por quê? Temos duas casas depois da vírgula. Aqui eu já tenho quantas casas? 3 casas decimais. São 3 casas depois da vírgula. O que é a forma decimal de um número racional? É o resultado da divisão do numerador de uma fração pelo seu denominador. Ou seja, aqui eu tenho uma fração, como estou dizendo lá do início. A fração é uma divisão. Se eu pegar o 2 e dividir para 4, o resultado vai dar 0,5. Então, aqui o número está em forma de fração e aqui ele está na sua forma decimal. É isso que está dizendo aqui, ó. O que é a forma decimal de um número racional? O número racional, a sua forma decimal. O número racional, a sua forma decimal. O número racional, a sua forma decimal. Aqui eu coloquei 4 exemplos
Mas observem que esses dois aqui, ó, você conseguiu efetuar a divisão e conseguiu anotar aqui todos os números que você encontrou no resultado. Nesses dois aqui, nós não conseguimos. Por quê? Aqui, quando eu pego 1 e divido para 3, o resultado é 0,3333 infinitamente. Quando isso acontecer, nós vamos colocar 3 pontinhos aqui. E a mesma coisa aconteceu nesse. 7 dividido para 11, você vai encontrar 0,63636363. Aí você coloca os 3 pontinhos para indicar que esses números aqui continuam se repetindo para cá, tá bom? Quando nós dividimos um número inteiro por outro na fração, nós podemos encontrar duas coisas, como eu acabei de explicar. Se eu pego 7 e divido pelo 5, o resultado é 1,4, um inteiro, 4 décimos. Beleza? Se eu pego 2 e divido para 5, o resultado 0,5, ok? Aqui eu consigo anotar todo o resultado que eu encontrei na divisão. Nesse caso aqui, eu já não consigo. Por quê? É o que a gente diz, que nós temos uma representação decimal finita, ou seja, tem fim essa representação decimal, e aqui já é uma infinita, por quê? O 3 vai continuar se repetindo aqui infinitamente. A mesma coisa acontece aqui. O próximo passo aqui, eu coloquei um videozinho só para a gente relembrar como nós efetuamos esse tipo de divisão, tudo bem? Vamos lá. Aqui eu coloquei 4 exemplos de frações para nós transformarmos em número decimal. Aqui está em forma de fração e eu quero saber qual número decimal que vai corresponder a cada uma dessas frações. Para eu fazer esse processo aqui, eu somente tenho que fazer a divisão do numerador pelo denominador. Então, sempre que eu tenho uma fração e quero descobrir o número decimal, que corresponde à fração, eu divido o numerador pelo denominador, certo? Aqui é só fazer a divisão que a gente está acostumado. 7 dividido para 5. Que número vezes 5 que vai dar 7 ou próximo? Vou colocar o 1. 1 vezes 5. 5, faz a subtração, sobra 2. 2 não consigo dividir para 5, porque é menor. Então, vou colocar um 0 aqui e a vírgula. Agora, que número vezes 5 que vai dar 20 ou próximo? 4. 4 vezes 5 dá 20, faz a subtração, sobra 0. Então, esse número aqui é o número decimal correspondente a essa fração. Vou colocar ele aqui. 1 inteiro e 4 décimos. Agora, a mesma coisa na próxima. 2 para 4. Vou começar com 0 aqui, porque esse número é menor que esse, né? Então, 20 para 4. Como eu coloquei o 0, vou colocar 1 aqui. Que número vezes 4 que dá 20 ou próximo? Vai ser 1, 5. 5 vezes 4, 20. Faz a subtração, 0. Essa foi rapidinho. Então, aqui, esse número decimal corresponde a essa fração. 1 para 3. 1 é menor que o 3, então vou colocar o 0 aqui. 0 e a vírgula. Que número vezes 3 que dá 10 ou próximo? Vai ser o 3. 3 vezes 3, 9. Se eu fizer a subtração, vai sobrar 1. De novo, vai ser 1 para 3. Vou colocar outro 0 aqui. Vai dar 3 vezes 3, 9. Faço a subtração, sobra 1. De novo, vou ter que colocar outro 0. 3 vezes 3, 9. E vai sobrar 1. E isso aqui vai se repetir, certo? Então, a gente coloca só 3 pontinhos aqui para indicar que essa divisão aqui continuaria infinitamente dando o mesmo resultado. Então, aqui é o número decimal correspondente a essa fração. Então, vamos fazer a última. Mesma coisa. 7 para 11, vou colocar o 0, aí fica 70 para 11. Que número vezes 11 dá 70 o próximo? 6. 6 vezes 11, 66, sobra 4. 4 para 11 não dá, tem o 0. Que número vezes 11 vai dar 40 o próximo? 3 vezes 11, 33. Se eu subtrair aqui, vai sobrar 7. 7 para 11 não dá, um 0. 6. 6 vezes 11,
66. Subtraindo, vai sobrar 4, certo? Agora, eu vou colocar mais um zero, e aqui vai dar 3 de novo, porque 3 vezes 11 vai dar 33. Vou subtrair, vai sobrar 7, e aqui vai continuar. Então, vai ser igual a essa daqui, certo? Então, esse número decimal corresponde a essa fração. Observem que aqui nós tivemos dois exemplos que deu um número bonitinho, né? E aqui 3, que ia continuar com divisão infinita aqui. Vamos ver qual nome a gente dá para esse tipo de divisão e qual o nome para esse tipo aqui. Então, nós vimos aqui, ó, que esses dois exemplos, nós vamos dizer que foi uma representação decimal finita. E esses dois aqui, uma representação decimal infinita. Representação decimal finita, quando nós conseguimos concluir o cálculo, e a infinita, quando os números, né, vão continuar se repetindo aqui. Aqui temos dois exemplos de dízima periódica, que é o nosso assunto de hoje. Sempre quando nós dividirmos dois números, aqui no caso foi o numerador pelo denominador, 1 por 3, e nós obtivermos uma representação decimal infinita, nós vamos observar uma coisa. Se esse número ficar se repetindo aqui, nós vamos dizer que ele é uma dízima periódica, então ele tem um período de repetição. A mesma coisa aconteceu aqui embaixo, só que aqui quem ficou se repetindo? Somente o 3. Aqui, quem está se repetindo? O 6 e o 3, o 6 e o 3, o 6 e o 3. Mas eu sei que essa repetição vai continuar aqui. Então, quando isso acontecer, nós vamos dizer que são exemplos de dízimas periódicas. Então, é uma divisão infinita, e aí os números vão ficar se repetindo, certo? Pode ser um número só, pode ser 2, podem ser 3, mas os números têm uma sequência de repetição. E isso é uma dízima periódica. Aí, nós vamos ter dois tipos de dízima periódica, a dízima simples e a composta. Qual é a diferença de uma para a outra? Aqui na simples, observem que quem está se repetindo? 6 e o 3, 6 e o 3, 6 e o 3, 6 e o 3. Então, eu sei que são somente dois números após a vírgula que estão se repetindo. Na composta, a diferença é que nós vamos levar em consideração somente a parte que está depois da vírgula para fazer essa análise. Aqui eu peguei do 6 para cá, aqui eu vou pegar do 1 para cá. A parte inteira não vai importar para a gente, tanto faz se for zero, se for algum outro número, o que importa é se os números ficarem se repetindo aqui para ser uma dízima. A diferença da simples para a composta é que, na simples, todos os números que estão para cá depois da vírgula vão se repetir. Aqui na composta, não. Aqui eu tenho a repetição do 4, 5, 4, 5, 4, 5, mas tem esse 1zinho aqui, ó. 1 apareceu somente uma vez. Observem que ele não ficou se repetindo. Então, a diferença da dízima simples para a composta é exatamente essa. Aqui, o período é o 63. Então, quem ficou se repetindo, a gente vai chamar de período. Período é o número que está se repetindo. Então, quem é que ficou se repetindo aqui? O 63 é o período que é composto aqui, no caso, por dois algarismos. Aqui nós também temos um período, 4 e 5, 4 e 5, 4 e 5, que ficou se repetindo. Porém, nós temos um número, antes de começar aqui o período, que ele não se repetiu. Então, a diferença para uma dízima simples e composta é essa. Na simples, todos se repetem, né? 63, 63, 63, 63. E na composta vai aparecer um número aqui que ele não vai entrar nessa repetição. No caso aqui, o 4, 5, 4, 5, 4, 5 se repetiu. Porém, o número 1 não se repetiu. Então, esse é um exemplo de simples e esse é um exemplo de composta. Aqui, nós vamos dizer que o período é formado por esses dois algarismos aqui. Qual é o período, então? 45, 4 e o 5. Vamos resolver alguns exemplos.
Aqui eu coloquei 4 frações para a gente só encontrar o valor na sua forma decimal, né? Transforme as seguintes frações em números racionais na sua forma decimal. Então, nós vimos lá atrás. Se eu tenho uma fração e quero encontrar o número decimal correspondente a ela, o que é que eu tenho que fazer? Só dividir o numerador pelo denominador, certo? Nós vamos fazer isso nas 4 frações. Então, aqui, ó, coloquei o resultado para vocês. Quando eu dividi o 7 pelo 9, eu encontrei 0,7777. Aqui, 0, 13, 13, 13. Aqui, 0, 3, 3, 3. E aqui, 2,13, 13, 13, 13. Todos são dízimos, porque é uma divisão que vai representar aqui uma representação infinita, né? Porque o número ia continuar dividindo lá. Então, todas elas são dízimas. E nós temos os períodos, que é a próxima pergunta aqui que nós vamos ver. Que eu já acabei de responder, né? Quais são dízimas periódicas? Todas são dízimas, né? Porque para não ser dízima, ela tem que ser uma representação decimal finita. E no caso aqui, todas foram infinitas. Então, aqui o que eu ia responder? Quais são dízimas periódicas? Todas. E aqui eu quero saber quais são os períodos dessas dízimas. Aqui. Quais são dízimas periódicas? Todas são. Quais são os períodos dessas dízimas periódicas? O período aqui, quem é que fica se repetindo? O 7. Nessa daqui, quais são os números que estão se repetindo? O período é formado pelo 13, que aí eu vou ter 13, 13, 13, aqui. Aqui, o período é formado somente pelo 3. E aqui na última, o período é formado pelo 13 também, certo? E é isso. Agora você vai lá e vai resolver a lista de exercícios que eu vou colocar no material, tá bom? Beijinho, até a próxima aula.